Você fez, só antecipando, Carlos, Hum, o primeiro banco digital brasileiro, né, que você participou do projeto, né? Sem dúvida, sem Foi, dúvida. foi o Inter, né? Não, original. O Original. original. Que era Sim, 100% digital, né? é original. Foi o primeiro, de fato, 100% digital, sem agência nenhuma e tal, né? Uhum, Então, uhum. É, experiência bem legal. com o Meirelles lá, né? Pois é. Chegou a trabalhar com ele direto, não, né? Sim, trabalhei com ele no Bank Boston, Ah, Big Boston, até ele sei. sair virou presidente mundial. E quando ele voltou, ele foi para o conselho lá do Banco Original, e Sei. aí ele buscou algumas pessoas que ele conhecia, então eu fui trabalhar com ele. Hum, Voltei a trabalhar com ele, né? sim, Quando sim. ele já estava voltando para o Brasil. Uhum. Experiência ótima. Sempre na área de crédito ou em várias áreas? Não, eu não. Eu sempre fui processos, tecnologia e operações. Ah, você entrava na parte de operações, né? A parte da infraestrutura, né? Sei. Tecnologia, definir os processos de negócio, tocar o back-office, né? As áreas Sei, sei. operacionais. Ah, tá. Esse Então sempre você, foi, sempre trabalhei nisso. então você conheceu os nossos projetos lá de Lexmark, de Uhum. assinatura digital, na Lexmark no Banco Itaú. Sim, sim. Estava lá. Foi no Ah, começo de 2005, 2006. sim. Uhum. Legal. Bom, vamos começar, porque Vamos. senão não sei se vai entrar mais gente, né? O Uhum. pessoal acaba se atrasando, né? Tranquilo. Bom, a ideia hoje é expor aí toda essa parte de transformação digital para o grupo e também ver as várias sinergias que pode surgir. Como eu falei, e todo mundo sabe que hoje a Global não vai ser uma venture capital típica, nós não temos nenhuma pretensão disso. Tirando um outro caso assim, de amigos, como o Hélio, essa parte toda, mas a ideia é de trazer as startups principais, seja aí do ecossistema, seja da Bossa Nova, ou seja da Anjos, e fazer negócios com essa startup. Uhum. Né? E através dos negócios que estão sendo feitos, você recebe um success fee, né? Um success fee. Então, acerta um comissionamento, vamos dizer assim, né? Com a startup e você começa a abrir vários negócios. Então, nós começamos a fazer várias conexões norte a sul, leste a oeste. Com a Leonora Ventures, a gente está com parceria, estamos com parceria também com a Organismo, estamos com parceria com a Ouro Investimentos, né? E a Sair do Papel, né? Até quinta-feira a gente tem duas startups passando pela Global, né? Mas uma é da Sai do Papel, que é uma parte de headphone, Cuba, e a outra é uma sensacional do organismo, que é Agrocad, a parte de agricultura, Legal. na qual a gente está conectando com o AgriHub da Ouro Investimentos lá em Cuiabá. Até vai participar o CEO do AgriHub lá, né? Então, a ideia do clube é fazer negócios. E os investidores apresentando, fazendo as várias conexões, também ganha com isso daí, e é uma parte de monetizar o nosso clube, né? Então, dá um percentual disso daí pelo network que é feito através do clube, né? Para a Globo. E assim nós estamos indo e começando a desenvolver e a crescer, né? Então, a gente não tem a expertise, não temos ninguém aqui com uma forte expertise na parte de transformação bancária, né? Transformação digital na área de bancos. Uhum. Então, Carlos, você fica sendo o nosso mentor e gerador de negócios, como, por exemplo, Jesuelson, em Belém, no Pará, precisa de informações, vai buscar com você ou tua startup, né, a possibilidade de desenvolver projetos lá na região, né? Uhum. Então, essa aqui é a ideia. Agora, a palavra é sua e quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Né? Tá bom.
Bom, como é que vocês preferem? Eu tenho uma apresentação talvez mais ampla, não sei se vocês querem uma discussão mais focada. É, como é que vocês preferem? Eu conduzir aqui. Eu não sei, o Rafael Soares, que é mais dessa área, né? Vou passar uma apresentação para a gente poder ter uma visão um pouquinho abrangente, né? Aí depois a gente pode entrar num tema, você passa Tá mais. Eu tenho uma apresentação assim, bem ampla, até conta um pouco do histórico da instituição do mercado financeiro, para todo mundo entender em que ponto a gente está. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, a gente passar bem rápido, e a gente se detém, aí eu paro, a gente se detém onde vocês acharem mais interessante, tá bom? Mas ele vem, inclusive, atualiza até o que está acontecendo hoje de uma maneira bem, enfim, mais ampla possível, tá? Então, acho que vale a pena no sentido de... Depois você pode disponibilizar essa apresentação para a gente? Claro, tranquilo. Você me manda aí, quem quiser, eu disponibilizo. Se bem que eu estou gravando também, né? Tá bom. De repente. Tá bom. Então eu vou passar aqui rapidamente, aí vocês me interrompam, até porque eu não estou vendo vocês e tal. A ideia é dar realmente um alinhamento bem geral. Bom, então explicando um pouco o histórico do sistema financeiro, né? Todo mundo sabe, né? Lá pelas décadas de 70, 80, o sistema financeiro era muito rígido, ele era, historicamente, se focava muito em segurança, né? Regulatória, estabilidade e tal. E era capital intensivo. Então, eram grandes instituições que foram cada vez se verticalizando e criando grandes conglomerados com participação cada vez mais concentrada. Mas o foco era a estabilidade sistêmica, né? Inflação alta, aquela coisa toda, e todos os projetos eram tipicamente para diminuir risco. Aí o que aconteceu? Começou na década de 2000, ano 2000, 2000 e pouco, veio o plano cruzado, né, final da década de 90 e tal, e apesar de ter caído a inflação, ter tudo sob controle, se viu que, apesar disso, as taxas de juros não caíam, né? Então começou-se uma pressão muito grande sobre o Banco Central, altos índices de reclamação que tinha, contratos abusivos, baixa competição. Então se começou a criar um entendimento de que isto era por conta de ter uma concentração muito grande. Não vou entrar nesse mérito, mas isso é que, de certa forma, impedia redução de preços, né, e de melhoria de qualidade. Aí, pressões de Congresso, etc. e tal. E mais ou menos em 2010, o Banco Central começou a se mexer com esse diagnóstico de que, para ter mais crédito mais barato, precisava, então, ter uma agenda de eficiência e modernização da legislação. Então, até então, o Banco Central era muito rígido na regulamentação, tinha muitas exigências, exigia capitais muito altos. Você abrir uma instituição financeira era de 1 bi para cima, era um modelo que se preservava bastante, não oferecer risco sistêmico e proteger o depositante, né? Então, começou a se criar um movimento de simplificar essas regras e portanto, aliviar um pouco proporcionalmente as exigências de acordo com o tamanho de cada instituição. Então, lá para 2016, se surgiu a agenda BC+, né, já com a gestão do ILA, o ministro da Economia era o Henrique Meirelles, nessa época, inclusive, meu ex-chefe. Então, se produziu um estudo de um diagnóstico de que se precisava fazer a modernização para, de fato, ter queda de taxa de juros e o mercado poder ser mais moderno. Daí para cá veio uma série de regulamentações, né? E aí a Jeito pode falar um pouquinho, né? Lá por 2015, por aí, teve a quebra lá das maquininhas, né? O Banco Central ganhou mandato para isso. Claro que eu não vou entrar em detalhe aqui da regulamentação, mas é só para vocês terem uma ideia de como mudou muito rapidamente o mercado de lá para cá. Em 2010, teve um caso famoso aqui, uma empresa chamada Fairplace. Ela abriu uma empresa para poder conceder crédito online. Uma empresa americana que veio ao Brasil conceder crédito online, coisa que os Estados Unidos já fazia há décadas, né? O Banco Central proibiu essa empresa, condenou todo mundo, o crime de colarinho branco, agiotagem, porque
conceder crédito era só coisa para banco. Tinha que ter autorização do Banco Central. Mas caiu a ficha de que alguma coisa precisava fazer para que precisava modernizar. E aí veio uma série de regulamentações até os dias atuais que foram flexibilizando a operação bancária para criar um modelo hoje absolutamente pulverizado. Então, em 2013, se permitiu as instituições de pagamento, hoje tem centenas e centenas delas. E em 2016, a regulamentação permitiu o banco digital. Eu estava lá no Banco Original, fui um dos que fui no Banco Central discutir esse assunto. O banco estava pronto, esperando essa regulamentação, que era basicamente o quê? Permitir que pudesse abrir uma conta sem necessariamente ter contato físico com o cliente, sem ver o cliente, ou sem pegar na documentação original do cliente para ter certeza que a documentação não é adulterada. Ou seja, poder abrir pelo mobile, 100% pelo mobile. Isso hoje é uma coisa absolutamente corriqueira, mas só em 2016, você vê só, 5 anos atrás, é que isso foi autorizado. Antes disso, era proibido fazer isso. Tá bom? Em 2018, ou seja, 3 anos atrás, se permitiu bancos usarem cloud. Estamos falando de 3 anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, assim, a gente parece que é há décadas, não, há 3 anos que isso foi permitido. E há 3 anos que se criou as SCDs, que são as instituições que podem conceder crédito direto, crédito digital. A regulamentação só saiu em 2018. Então, assim, tudo muito recente. A própria interoperabilidade POS não tem 15 anos, né? Tem 10 anos, mais ou menos. Então, assim, o mercado mudou muito rapidamente, né? E veio, claro, o Banco Central, o que tem por trás disso? O Banco Central se conectou a todos os bancos centrais do mundo, ele abriu as portas. Então, hoje, qualquer um consegue falar com o Banco Central, consegue marcar reunião com o Banco Central, eles têm um departamento de competição, e começou dali uma série de projetos, e com a nova gestão do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, modernizou a tal da agenda BC+, para BC hashtag. E aí surgiram esses projetos de Pix, Open Bank e tal, tão falados hoje em dia, e muitos outros, não vou entrar em detalhe. Mas o que eu queria explicar, assim, tem 3 fatores que explicam a transformação digital no mercado financeiro, mais do que qualquer outra indústria, né? Todas as indústrias estão passando transformação digital, evidentemente. Mas no mercado bancário, a velocidade é tão grande por 3 fatores que impactaram demasiadamente. Primeiro, obviamente, tecnologia. Então, como eu expliquei antes, há 10 anos atrás, o banco ainda usava mainframe. Somente em 2018 pôde sair deste modelo e conseguir ir para a cloud. Há 10 anos, você terceirizar o seu CPD, usar um processador, já não era uma coisa trivial, bem vista pelo Banco Central. Eu sei disso que no Banco Boston nós fizemos isso com a IBM. Foi muito criticado na época. Então, o banco era obrigado a ficar muito fechado e você precisava de centenas de milhões para poder operar. A tecnologia, no caso do mercado financeiro, deu uma redução brutal, eliminando estruturas, reduzindo o custo e permitindo, de fato, uma alavancagem muito grande. Outro foi o modelo de inovação. Os bancos eram super tradicionais, super conservadores, tinham um conceito de que nada podia dar errado, eu não podia passar informação errada, eu não podia implantar algo que pudesse gerar alguma instabilidade, tipo fazer dezenas e dezenas de testes. Então, isso impedia a evolução do mercado financeiro. E aí veio essa cultura de inovação acompanhando a demanda do cliente, né? Ter coisa mais ágil, o cliente topar experimentar, né? De ser piloto, participar ser consultado, né? Que era coisa em banco seria impossível. Ser consultado, ele participar do movimento de criação. É claro que as fintechs trouxeram muito isso. E o terceiro componente foi a própria regulação. A gente diz em todos os mercados, né, que a lei ela vem depois da inovação. No caso do mercado financeiro, ela praticamente está vindo junto e às vezes até um pouco antes. Ela está induzindo a inovação. Então esse é o mérito do Banco Central hoje, diferente talvez de outras autarquias, outros órgãos do governo. O Banco Central ele não faz nada sem consultar o mercado. Há 10 anos atrás era um modelo clássico top-down. Hoje ele tudo consulta o mercado, consulta as associações,
abre consulta pública, e com isso veio trazendo soluções muito mais atualizadas, né? Então, hoje, a mensagem aqui, tudo isso é para dizer o seguinte: hoje, oferecer serviços financeiros, a carga regulatória é baixa, principalmente para uma instituição menor. Ela vai aumentando de acordo com o crescimento, que é justo, né? Dado que o risco também cresce com o tamanho da operação, né? Você ter amplas possibilidades de oferecer sem grandes restrições, né? Você pode, então, não precisa ser banco, você não precisa, na verdade, nem ser regulado, nem ser autorizado do Banco Central, dependendo do tipo de serviço que você vai prestar, né? Existem inúmeras plataformas para poder conectar rapidamente e vários integradores estão surgindo muito rapidamente, né? Basicamente, tem três tipos de instituições, acho que aqui é importante só para quando for raciocinar e encontrar uma fintech, entender do que ele está falando. Fora os bancos, que prestam serviços financeiros, serviço bancário, tem três tipos, basicamente. Uma instituição de pagamento, tem, como eu disse, tem centenas delas, fazem pagamento, transferências, né? Tem conta wallet, conta pré-paga, né? Tem as apps lá que armazenam dinheiro eletrônico do cliente, etc., emitem cartão pré-pago, aquela coisa toda. Tem as SCDs, que são essas instituições que dão crédito digital direto, especialmente para pessoa física, sem garantia, online, etc. E a chamada SAP, que era o caso da Fairplace lá, faz intermediação. Ou seja, ela pega o dinheiro de um grupo de investidores e dá para um grupo de tomadores, de maneira que ela apenas... O dinheiro não é dela, né? Ela apenas intermedia e cria um marketplace para poder viabilizar essas operações. São basicamente esses três modelos que existem hoje, e a combinação deles é que gera toda essa dinâmica que a gente está falando. Fintech está explodindo com todas essas mudanças regulatórias. Hoje, o último número é por volta de 1.200 fintechs que tem no Brasil. Então, elas vieram crescendo exponencialmente, sempre especializando em alguns serviços, em algumas modalidades, usando tecnologia de maneira intensiva, de uma maneira, em geral, mais barata ou com uma experiência bastante diferenciada, e um universo enorme de possibilidades, né? Então, você tem vertical de pagamentos, vertical de gestão financeira, de empréstimos, SCDs, como eu comentei, investimentos, seguros, enfim, negociação de dívida, câmbio, e assim por diante. O número de investimentos só aumenta ano a ano, e esse ano já bateu mais de 2.200, ainda sem fechar o ano, e o número de deals também crescendo por conta dessa quantidade de fintechs que vem com investidores por trás, alavancando, disruptando e cada vez facilitando mais o ecossistema. É o maior ecossistema disparado em relação a todos os demais. Ele é uns 30% a 40% de todo o montante de investimento das startups no Brasil e no mundo, né? E aí tem o banco digital, aí surge o banco digitais. O que é o banco digital? Na verdade, o banco digital não existe. O banco digital é uma instituição que oferece serviços bancários de forma digital. Não existe regulação, não é uma instituição reconhecida pelo Banco Central. Ele tanto pode ser um banco tradicional que abriu uma plataforma digital, abriu um canal digital, né? O Inter é isso, o Inter é um banco tradicional, tem rede de consignados, tem lojas e tal, e abriu um canal digital. O Banco Pan, a mesma coisa. O Next nem é banco. O Next, o que é? É uma marca do Bradesco, ele não tem código de banco, ele não tem autorização de banco, é uma marca do Bradesco que roda como se fosse uma agência do Bradesco. Então, ele foi vestido de banco digital, usando, claro, o app diferente, cor diferente, e até com alguns serviços diferentes. E em alguns casos, tem bancos puramente digital, como o Banco Original, por exemplo, é um banco puramente digital. O Nubank surgiu de uma plataforma de cartão
e virou um banco puramente digital, e alguns que nem são bancos, nem nunca vão ser bancos, né? O Neon não é banco, aí tem vários nomes, PJ Bank, Super Digital, Link, PagSeguro, eles não são bancos, são IPs, com instruções de pagamento, combinado com a tal da SCD, ou seja, uma instituição que consegue dar crédito, que, na verdade, para o cliente, tanto faz. Ele é uma plataforma em que ele oferece serviços bancários de forma digital. E aí ele se auto-intitula banco digital, né? Mas, na verdade, cada vez mais esse rótulo não existe, né? Tanto é que os bancos, de maneira geral, estão tirando o nome de banco, e esses bancos digitais que não são banco colocam o nome de banco, né? Então tem um movimento. O Inter tirou o nome de banco, o AGE não é mais AGB, que é só AGE. O Itaú não usa Banco Itaú, você não vai ver ele falar Banco Itaú, ele fala só Itaú. O Bradesco já tirou o banco há muito tempo. Então tem esse movimento cada vez mais de servir múltipla plataforma para vários serviços. Então, eles, na verdade, podem ser uma fintech, fazendo serviço bancário, ou pode ser, de fato, um banco tradicional, com uma roupagem de um banco digital. Para o cliente, não faz a menor diferença, o serviço é o mesmo, e, por trás, usa regulamentações bastante amplas para prestar serviço ao cliente. Mas isso é só o começo. Tem muito mais coisa pela frente, como vocês podem ver. A agenda é muito ampla, tem uma série de modernizações que cada vez estão acelerando mais e mais. E aí eu vou trazer alguns exemplos. Bom, primeiro, o Pix, né? Acho que não carece explicar muito do Pix, ele está aí, ele é uma realidade, um projeto maravilhosamente conduzido pelo Banco Central, de novo, olhando experiências internacionais, que veio justamente dar uma modernizada na forma de você pagar e receber de uma maneira bastante ágil, né? Ele foi desenhado para abrigar qualquer tipo de instituição, então qualquer participante pode entrar no Pix, não precisa ser banco, pode ser fintech, pode ser IP tradicionalmente, com essa característica, né? Ele junta fazer a conexão direta sem intermediário, então ele tira os intermediários, um pagamento feito através de cartão de crédito, tem vários intermediários, porque foi desenhado assim, né? Ele tem o adquirente, né, ou a credenciadora, como a jeito, que se conecta, às vezes, ao credenciador, que se conecta à bandeira, e, finalmente, se conecta, às vezes, a uma processadora do cartão, que se conecta ao emissor do cartão, né, para poder fazer essa liquidação. Aqui não, aqui uma plataforma moderna, desenhada dessa maneira, que faz a conexão direta através de uma estrutura do próprio Banco Central. Então, um banco, uma instituição, faz a transferência direta para essa plataforma, que se conecta online com a plataforma do banco, do cliente que vai receber essa transferência. Então, ele elimina uma série de intermediários, claro, com custo menor, disponibiliza instantaneamente, né, o recurso em 5 segundos, no máximo 10 segundos, transferência revogável, 24/7, e viabiliza isso de uma maneira bem intensa. Mais de 700 instituições participam do Pix e já bateu 100 milhões de usuários de novembro, quando foi lançado, novembro de 2020, até agora já bateu 100 milhões de usuários ativos e está fazendo transferência de 1 bilhão de transações por mês e mais de 500 milhões de reais de pagamentos por mês. Um crescimento absolutamente espetacular em função da facilidade e dessa dinâmica digital super conveniente que ele traz, né? Então, esse é o Pix. E agora vem o Open Banking, né, que é digamos, a grande disrupção que surge para todo o mercado, né? E é um conceito simples, mas ao mesmo tempo bastante original, né? É um conceito simples de que o dado que você tem no banco onde você tem conta, seja os seus dados cadastrais, seus documentos, o seu saldo, o seu limite de crédito, a sua movimentação, não pertence ao banco, pertence a você, né?
E como pertence a você, e o banco só guarda essa informação, você tem direito de levar essa informação para onde você quiser. E o Open Bank vem com uma infraestrutura que padroniza as conexões, podendo levar essa informação de maneira simples para onde você quiser que ela possa ir. Então, se você tem conta em 3 bancos, você pode conseguir em que levar essas suas informações para um 4º banco ou para um dos 3 bancos, de maneira que esse banco ou essa fintech ou essa plataforma consiga ter a tua visão integral de tudo que você movimenta. Os benefícios são óbvios, né? Em que você consegue, por exemplo, ter mesmas condições de receber crédito de um lugar que você nunca operou. Por quê? Porque ele tem acesso a todo o teu histórico. O salário que você recebe, não o teu lerite, o crédito de salário que está lá no extrato, a sua movimentação, como você paga, e, consequentemente, a sua renda, né, que está vendo a entrada e saída de recursos, por exemplo. No caso de investimentos, todo o portfólio completo de investimento, não só onde você tem relação. Então, consegue, caso você queira, né, o consentimento é você que dá, se você quiser, ele consegue, então, ter uma visão mais clara e, com isso, você nem precisa encerrar a conta para poder movimentar em outro lugar. Você simplesmente dá o consentimento e tira o consentimento a hora que você quer para poder experimentar outras soluções de uma maneira digital extremamente simplificada, né? Então, uma grande oportunidade que você abre para, por exemplo, fintechs que têm uma experiência agradável, uma plataforma interessante que com isso consiga convencer que ali ele consegue ter uma visão mais moderna, mais simples, que ajude mais a vida dele, que um banco às vezes tem dificuldade de fazer isso, né? Isso traz oportunidades e ameaças para todos, né? Para bancos, para os neobanks, né? Que são chamados de bancos digitais, ou seja, os bancos com essa roupagem nova, e para as fintechs, que vão conseguir muito rapidamente atrair clientes para a sua plataforma apenas com consentimento de forma totalmente digital, né? Então, existem oportunidades muito grandes para quem conseguir oferecer alguma experiência nova, diferente e que atrai o cliente para a sua plataforma, né? E o slide é um pouquinho complicado, mas na verdade, traduzindo é o seguinte: hoje qualquer instituição tem uma possibilidade de se conectar de várias maneiras diferentes, né? Então, cada vez mais os bancos, as instituições estão virando plataforma de serviço as a service. No fundo é isso. Em que ele pode ser aquele agregador que é o que captura serviços de vários parceiros, várias fintechs, para a sua plataforma. Eles não precisam desenvolver. Então, tem instituições hoje, plataformas, que não desenvolvem produto. Ela conecta de vários. Isso já existe no mundo digital de entretenimento, por exemplo, né? É muito comum isso. Ela simplesmente faz a conexão de vários outros players. Então, as instituições estão virando isso. Elas podem simplesmente se conectar, vai buscando as melhores soluções onde elas encontram. E está aí a grande oportunidade das fintechs, ou seja, tem uma fintech que é espetacular em um produto específico, em um tipo de crédito, em ou num app muito bem produzido, e eu faço parceria com aquele banco, tem milhões de clientes, porque ele é lento, ele tem uma tecnologia antiga, eu faço parceria com ele, e esse banco passa a usar o meu produto e me dá um FII por ele. E eu posso fazer parceria com outro banco, com outra instituição, e com isso eu tenho múltiplo uso. E tem o outro lado, que é justamente isso. Eu posso ser uma instituição que não quero ter cliente, quero só fazer essa parceria. Então, tem instituição que tem cliente e vai buscar provedores para se conectar. E do outro lado, você tem distribuidores, ou seja, que é o chamado Bank as a Service, que é, eu tenho uma fintech, eu não quero ir para o B2C, eu não quero ir atrás de cliente, pessoa física, eu não quero ter canal, não quero gastar em marketing, eu quero ter a melhor experiência possível. E eu vou buscar parceiros
que vai se conectar à minha plataforma e eles sim vão trazer clientes, ou eles sim vão fazer oferta de clientes e vai me trazer volume. E vão me pagar como? Como serviço, apenas como serviço, né? Então, os bancos estão se tornando, as instituições financeiras, grandes plataformas de serviço. Crédito as a service, cloud, tudo por serviço. Está acabando o modelo de pagar custo fixo, licença, anuidade, tarifa, pacote de tarifas. Tudo está se transformando em vários componentes que pode ser pago. Tendo o melhor serviço, você consegue escalar muito rapidamente. É mais ou menos esse cenário aqui. Aqui é a história do mercado financeiro em três desenhos. O mercado financeiro era um conceito chamado de bundle, ou seja, pacote, em que o banco fazia tudo. Tinha um banco, tinha o cartão, tinha crédito imobiliário, tinha leasing, tinha seguros, tudo dentro dele. Tinha investimentos, e ele fazia tudo mais ou menos. Não é impossível fazer tudo, mas tudo bem, o cliente ficava ali preso, ele não ia buscar crédito fora, porque dava tanto trabalho, fazer outro cadastro e tal, alguém para conhecer se ele era bom pagador ou não. Então ficava ali, você usava ali e o banco te fazia o tal do cross-selling e tal, né? Esse movimento que eu contei aqui começou a fazer isso aqui, ó, chamado unbundling. Ou seja, começou a vir uma fintechzinha espetacular em pagamentos, outra fintechzinha que faz transferência internacional, outra que faz investimentos, corretor de investimento, é a XP da vida, um outro que é um gerenciador. Aí começou o cliente a falar, puta, eu quero pegar meus investimentos e levar para lá. Quero pegar um crédito, eu quero mandar para cá. O cartão, eu vou comprar daquele cartão que me dá um melhor benefício e tal. E o banco eu uso aqui para depositar e sacar e tal. Só que isso é complicado, né? Cada um tem um login, tem uma maneira de navegar, eu tenho que transferir dinheiro para um para outro. Então, essa é uma tendência, mas que dá trabalho para o cliente. E aí, o que é a tendência agora com o Open Bank? É o chamado rebundling, ou seja, um reempacotamento através de uma plataforma principal, que pode ser o banco, pode ser uma fintech, pode ser uma solução, uma empresa de tecnologia que dá uma experiência para o cliente e faz essas integrações via Open Bank. Ou seja, o cliente que opera em tudo isso aqui, ele dá o consentimento para essa plataforma e dizer, olha, você pode enxergar os meus dados aqui e eu vou operar através de você, só dessa plataforma. E essa plataforma faz essa conexão. Ah, quer fazer um investimento? Ela comanda o investimento e fala um investimento. Quer pagar aquela conta? Ela vai lá e paga a conta e tal. Isso aqui não é sonho, gente. Isso aqui já está acontecendo. É as fases do Open Bank que estão já sendo implantadas esse ano e ano que vem. Então, e essa é a nova tendência no mercado, que aí tem oportunidades enormes, tanto para as fintechs, que aqui elas não conseguem escalar, né, porque dá essa fricção, né, esse incômodo, o cliente acaba não vindo. Então, agora ela, fazendo parcerias, ela não tem esse problema, quanto para plataforma de agregação que consegue fazer essa consolidação, né? Então, tem uma oportunidade gigante aqui e essas combinações de várias maneiras que podem ser desenvolvidas. Então, essa é a tendência, é isso que é a próxima onda que vai acontecer para o mercado, né? E aí você tem possibilidades realmente infinitas de modelos e estratégias extremamente eficientes. E aí tem um exemplo da chamada fintecherização, né? Que está sendo muito propalado no mercado. Está muito simples desenvolver serviço financeiro, regulação baixa, eu posso me conectar, eu não preciso eu desenvolver. E aí você tem várias indústrias, então não é mais o banco fazendo parceria com a fintech, é uma indústria, é um prestador de serviço, está rápido, podia ser Uber, iFood, ou podia ser qualquer outro, em que ele faz uma parceria e o quê? Oferece serviço financeiro. O cliente faz o pedido pelo Rappi ou pelo iFood e ele paga na plataforma do Rappi, né? Quem que está pagando isso? É um serviço financeiro acoplado ao Rappi. Então, você não está entrando no seu banco, você não sabe o que está acontecendo, botou os números de cartão, agora com o Pix você autoriza a debitar a sua conta, mas você não entrou mais no banco e o banco não vê mais em que foi gasto, né? Então,
Porque você traz a experiência para a plataforma de conexão onde o cliente usa o serviço. É a tal da desintermediação, né? Mercado Pago é a mesma coisa. Você compra aqui, usa aqui, e o Mercado Pago se encarrega de fazer a liquidação na conta que você indicou. Inclusive, ele segura o dinheiro, né, até ter certeza de que houve o pagamento, faz o split, né, dá a parte do... Porque ele é um marketplace, né, então ele dá a parte do vendedor, tira a comissão dele e distribui os dinheiros adequadamente. É que nem aqui o Rappi, né, ele paga o motoboy, paga o restaurante e tal, tira a comissão, tudo de maneira transparente, e o banco não entra na jogada, né? E o varejo, de maneira geral, todo varejo está ou construindo uma fintech, construindo um banco digital, ou fazendo parceria com alguma solução. Tem aqui o Banqui, tem vários outros. No caso da Magalu, ele construiu e comprou algumas fintechs, que justamente para quê? Facilitar a experiência lá no cash out. Na hora de pagar, não tem saldo, ele dá o crédito, não precisa do cartão, é só dizer, autorizar aqui que eu debito a sua conta, eu parcelo, eu detecto o seu comportamento, aumento o seu limite, de uma maneira transparente, sem precisar o cliente entrar em outro lugar, se logar, pedir para o gerente, absolutamente nada. Por trás, o que tem? O cliente não sabe nem quer saber. Em alguns casos é um banco, em alguns casos é uma fintech pura e simples. Essa é a tendência cada vez mais, e aí vão surgindo soluções para vários tipos de indústria que vocês imaginar, para o cabeleireiro, para as padarias, para açougueiro, para os motoristas, e aí amplamente vocês podem desenvolver qualquer tipo de marketplace que tenha o cliente na ponta, né, tem uma solução específica, ele tem uma solução para médicos. Ele pode, essa solução, se conectar com uma fintech e fazer uma experiência completa para aquele grupo de médicos, aquele plano de saúde, para aquele hospital e assim por diante, né? Então, só concluindo aí para poder abrir para o debate, para as perguntas e tal, é um pouco disso. A gente está diante, de fato, de uma grande jornada de transformação super acelerada. 2, 3 anos estão mudando absolutamente todos os conceitos. Tem sido assim, vai continuar assim. E, assim, algumas tendências que a gente pode olhar para frente e projetar que eles vão acelerar. Primeiro, cada vez mais vai ter integração simplificada entre os ecossistemas de maneira padronizada. Então, o Open Bank já virou, né, o Open Finance. Por quê? Porque a indústria de seguros está fazendo também as suas conexões integradas, vão plugar no Open Bank. Então, você vai poder comprar um seguro desta maneira tão simples que a gente está falando aqui, absolutamente transparente. Mudar de seguro, ter informação de todos os seguros, independe de que seguradora você tem, vai poder trazer tudo, olhar o seu risco inteiro, trocar, fazer portabilidade, de uma maneira simples. Investimentos está fazendo a mesma coisa, Open Investment vai se conectar também para fazer esse mesmo efeito aqui que a gente falou entre as soluções de investimento e com sua situação financeira nos bancos. Já se fala em Open Health, ou seja, toda a parte de saúde, né? Então, hoje, você troca de laboratório, você não tem o exame anterior, não tem como ver, não tem, perde seu histórico de evolução, de tratamento, de consultas e tudo. Então, o Open Health vem para resolver esse problema, te dá liberdade. Eu faço meus exames sempre no mesmo laboratório há 20 anos. Não mudo. Por quê? Por causa da recuperação do histórico. E o hospital é a mesma coisa. Então, o Open Health vem fazer isso para poder dar liberdade para o cliente, consolidar, e ele sempre a partir da manifestação da vontade do cliente, se ele quiser fazer essa integração. Aceleração da transformação digital de toda a indústria, então, desmaterialização, agilidade, eficiência e democratização dos dados cada vez mais, isso é inevitável. Tendência de especialização, ou seja, essa competição vai fazer que cada um busque soluções especializadas, melhores, para poder oferecer o melhor para o seu cliente, porque senão o cliente vai buscar muito fácil, ele não tem mais barreira de saída, vai buscar o seu concorrente. Então, essa é uma grande oportunidade.
que as fintechs têm, porque os bancos, todo banco é especializado em alguma coisa e é ruim em outras. Ele não consegue ser bom em tudo. E aí as fintechs têm essa oportunidade. Isso já está começando a acontecer, né? Banco comprando fintech e tal. Por quê? Porque ele está trazendo para dentro dele uma competência que ele sabe que não tem, mas ele precisa, né? Esse rebundling que eu comentei aqui, acelerando essas parcerias, fusões, etc. Arquitetura flexível cada vez mais e uma liderança do sistema financeiro nacional nos rumos e tendências para outras indústrias, né? Então, esse exemplo que eu mencionei aqui do Open Insurance, Open Health, é uma visão clara. Por quê? Porque o sistema financeiro participa de todas as indústrias, né? É a única indústria que está presente em todas. Porque no final de qualquer transação, qualquer negócio que você faça, qualquer consumo, qualquer compra, você tem que pagar, né? No final, você tem que pagar de alguma coisa, de alguma forma. E aí, nessa hora que essa transação de compra, de uso do serviço, se você acopla um serviço financeiro, facilita, dá crédito, enfim, torna aquela experiência agradável, aumenta a facilidade de você comprar e voltar a usar aquele serviço, etc. e tal. Então, esse acoplamento é inevitável. E o tal da fintechização, ou embedded finance, como está sendo chamado agora, é uma tendência, né? Tem uma frase famosa que é que toda empresa vai virar uma fintech, né? Isso é uma palestra muito famosa e isso está se tornando, é uma previsão, né? Foi feita alguns anos atrás, isso está se tornando realidade. Não necessariamente ela virando um banco, virando uma fintech, mas é que ela, de alguma maneira, vai prestar serviços financeiros, contratando um bank as a service, enfim, com alguma coisa por trás, mas toda empresa vai procurar, de alguma maneira, prestar esse serviço financeiro para melhorar a sua rentabilidade, a sua experiência do seu cliente. E essa é a grande oportunidade que nós vemos aqui como serviço financeiro temos para poder se conectar e ampliar esse horizonte de participação, conseguindo fazer essa integração de maneira fácil. É isso, eu não sei se eu confundi mais, isso foi muito rápido, mas esse foi um pouco o objetivo de dar um panorama aí de tudo que vem acontecendo e tudo que continuará vindo aí de transformação. E aí deixo aberto aqui, mais ou menos cumpri meus 45 minutos, quero deixar aberto aqui para, enfim, dúvidas, perguntas e tudo mais que deixa aberto para a gente debater bastante, né? E, enfim, fica à vontade. Bom, pode perguntar, Bia. O Carlos, tudo bom? Como eu trabalho com supply, importação, exportação, com esse movimento aí que você vê, né, das fintechs e desse movimento, como você acha que fica a questão de remessa de dinheiro para o país? Por exemplo, você faz uma exportação, você tem que remeter, enfim, você acha que vai ter esse movimento também entre um país e o outro com essa facilidade? Ou você acha que ainda vai ter essa burocratização, né? Não vai acontecer, não. Já está acontecendo, Bia. Está tudo muito rápido. O Banco Central ele acabou de fazer uma reformulação completa na regulamentação de câmbio. Isso ainda terminou a consulta pública, mas as bases ele já apresentou, simplificando enormemente o fluxo de capitais para o exterior. Isso por um lado da regulamentação, né? Você trabalha com isso, você sabe muito bem, o quão é arcaico, o quão é atrasado, propositadamente arcaico, né? Porque era para evitar, né? Exatamente. A troca de moeda e tal, proteger, né? Isso. Aquela coisa antiga e tal. Então, tem uma grande reformulação, uma simplificação grande que o Banco Central está conduzindo. É claro, tem que virar projeto de lei, né? Tem que ser aprovado, mas está indo num caminho muito bom. E isso deve sair, provavelmente ano que vem vai sair. Isso por um lado. Por outro lado, assim, a visão estratégica do Banco Central realmente quer dizer, não é visão estratégica, é fazer o dever de casa, né? Abrir o mundo, ir lá fora, ver o que os outros países fizeram e tal. O que o Banco Central fez no Pix, diferente lá do SPB, da TED e tal. A TED usou o chamado SPB, porque é o sistema brasileiro mesmo. Tudo ali foi desenhado padrão brasileiro.
o Pix, o trilho do Pix, a mensageria, os padrões de comunicação, já foi usado o padrão internacional. Já foi usado o padrão que as bolsas do mundo utilizam justamente para facilitar a integração de transferência internacional. Então, o Pix já foi desenhado para, num próximo passo, está programado isso para 2023, claro que pode ter atraso e tal, para justamente, através do Pix, você fazer transferência internacional também. Que legal. Assim, tem um movimento forte de fato, ser uma onda e que o Banco Central vai entrar pesado para também simplificar. Tem várias fintechs de câmbio, né, de FX, que já estão se estruturando, já estão se organizando para aproveitar essa onda, né? Então, dado que eu estou falando com investidores, é um mercado interessante para olhar, porque, de fato, tem uma grande oportunidade aí, porque isso deve acelerar bastante, assim como está próximo para poder fazer essa integração que a gente comentou aqui, né? E ser uma experiência mais simples, é algo que vai acontecer. Então, tá de olho em alguma que esteja preparado para isso, com certeza vai facilitar o seu negócio. Tá, legal. Obrigada. Nada. Rafael, eu acho que Cris, Jesuelson, alguma pergunta? Rafael, falei alguma coisa diferente aí do teu mundo ou não? Eu Rafael. não entrei muito em detalhe propositadamente, né? Porque é tua praia. Mas está em linha aqui com o que eu vim falando, não? Sim, sim. Legal. Para nós é espetacular. Agora, o que eu vejo também, esse rebuilding, né, vai ter que ser um super app quase, né, um super aplicativo, né? Isso que eu tenho escutado na China, tipo montar um super app nessa parte bancária, me parece que já tem empresas lá na China já conseguindo fazer isso para a parte bancária, como é o caso do Alibaba para a parte do e-commerce, né? Agora, o e-bank, vamos dizer assim, o super app, eu acho que eles estão bem adiantados nisso também, não estão? Então, essa é uma grande discussão, Eide. Você tocou num ponto que é um grande debate no mercado, né? Eu vou tentar explicar por quê, dando uma visão mais isenta possível. Assim, o modelo da China só é viável na China. Por quê? Sim. Primeiro porque é proteção de mercado total, né? Ninguém entra lá, né? Você não consegue entrar. Então, basicamente, as empresas lá são protegidas, sempre tem o suporte governamental para ser o que são, né? E a China, então, aquela população gigantesca e tal, se criou duas big techs, né, enorme, a Tencent e o Alibaba, que praticamente foram integrando tudo, né? Eles integram absolutamente tudo, né? E-commerce, restaurante, saúde, você marca consulta médica, pede o táxi, paga coisas de tal, o cartão é deles, você faz viagens. Camelô, né? Comprar o café no camelô. Tudo está ali dentro, né? Porque eles foram integrando tudo absolutamente. E lá, apesar de ter bancos gigantescos, os bancos não chegavam na população. A população, antes de ter essa digitalização, usava dinheiro. Tanto é que é famoso a história de que a China pulou o ciclo do cartão. Não é bem verdade, mas, enfim, ela passou do dinheiro e digitalizou direto para os apps. Então, lá, realmente, basicamente, você tem esses dois grandes apps. Tem mais outros dois, mas esses dois é 90% da população. E aí, esse conceito de super app ficou muito forte. Mas é por quê? Porque não tinha competição, né? O governo protegeu eles, né? E não havia mercado financeiro no varejo, né? Isso é exatamente o contrário aqui do Brasil. No Brasil tem mercado financeiro do varejo, bem diversificado, bem sólido, né? Não tem essa proteção, né? O WhatsApp acabou de chegar, implantou lá a solução de pagamentos, vocês estão qualificando, autorizando, você consegue construir, né? Então,
há uma discussão muito grande se o super app, no conceito chinês, consegue ser criado em um país que tenha essa diversificação tão grande e tal, né? Há muita controvérsia sobre isso. A tendência que eu vejo aqui hoje é o contrário, é você ter ecossistemas resolvendo soluções específicas, né? Então você tem cada vez mais isso, você tem um ecossistema de, sei lá, de táxi lá, então você usa o Uber lá, tal. Assim, dificilmente você vai, esse mesmo ecossistema de Uber vai ser para o iFood, que vai ser para agregador de investimentos. Não vai combinar XP com Uber, com iFood. Essas coisas provavelmente não vão convergir para um lugar só. Ainda que, claro, essa questão da experiência da compra atrelado ao sistema financeiro está acontecendo, né? Então, o comércio varejista, a plataforma de e-commerce estão integrando o sistema financeiro e alguns bancos estão querendo fazer o contrário, né? O Inter, o BS2, eles estão querendo ampliar sua plataforma para e-commerce. Mas a sensação que eu tenho é que não vai passar disso, ou seja, não vai ter de fato o super app nesse conceito que a gente está falando, porque é uma multiplicidade de ofertas super interessante que o cliente não vai abrir mão para usar uma só, ter só um app no seu celular. Sim. Mas isso é algo que nós vamos ter que evoluir para ver de fato, né? Agora, vão ter alguns vencedores, né? Claramente algumas plataformas vencedoras, como o Nubank aí está despontando e está cada vez construindo lá o seu ecossistema. Mas eu acho que o Brasil tem espaço para soluções específicas, né? Entendeu? Tem, por exemplo, a Estônia lá está criando solução dele para bar e restaurante. Está ganhando escala. Por quê? O cara já usa o credenciador lá, tem um recebimento dele na maquininha, com isso já tem o fluxo de caixa dele, já dá o crédito ali, ele já vê todas as vendas. Então ele criou um ecossistema, mas ele não vai ser o único, né? A Ambev está criando dela agora, já lançou IP e tal, e aí vai. Eu acho que tem uma multiplicidade grande que dificilmente vai convergir para ter realmente um super app nesse conceito da China. Que, aliás, a China já está começando a intervir, né? Já está intervindo no Alibaba, já tem aí boatos que vai começar a fatiar ali porque ficou grande demais, sem controle. Pra você ter uma ideia, o governo chinês não sabia nem quanto de dinheiro tinha dentro do wallet do Alibaba, por exemplo. Então, que é um absurdo, né? Então, isso eles estão mudando agora. É um mundo diferente. Na verdade, para mim, as fintechs, lógico, vão entrar em todas as empresas. Na verdade, todas as empresas serão uma fintech, porém, serão várias fintechs dentro da própria empresa, né? Porque como a gente aprende em transformação digital, essas techs, essas startups, elas têm que resolver um nicho, fazer a escalabilidade dentro de um nicho específico e envolvendo também todo um ecossistema, mas dentro de um nicho. Depois que ela crescer, poderia ir para outro. Então, por enquanto, eu não vejo como assim, um banco ou uma instituição conseguir agregar todas as fintechs, né, para resolver os problemas de todos, porque cada uma vai estar evoluindo no seu específico nicho. Ainda demora para ter um super app e eu nem sei se vai ter, né? É o que eu acho, sim. Bom, o Rafael, Cristina, Jesuelson. O Jesuelson tinha depois uma necessidade lá para a região dele no norte, né, para negócios. Então, depois eu queria ver se ele colocaria, pudesse falar com você, né, e ver também a tua startup, né, para ajudar lá nos bancos que ele tem lá no norte, né, e algumas seguradoras para poder fazer um entrelaçamento aí com você e a tua startup. Depois eu queria ver se... aí para colaborar, para a gente ver o que tem de oportunidade, acho que é bem bacana. Porque essa é a função nossa, é gerar negócios, né? Conectando investidores, principalmente fora de São Paulo, né?
para levar soluções para cada uma das suas regiões, né? E como legal. A gente falou aqui, qualquer que seja o negócio, qualquer indústria, tem a oportunidade de fazer a integração com o sistema financeiro, né? Com serviços financeiros, não necessariamente banco, mas com fintechs e tal. É só uma questão de identificar claramente a dor, o tamanho da oportunidade e encontrar a startup adequada, né? Que esteja no tamanho, no propósito, que realmente faça essa combinação, juntando aí os timings, né? De cada uma dessas empresas. Então, acho que tem bastante oportunidade para todo mundo. Não tem. Bom, quando a gente enxerga, né, por exemplo, hoje, recentemente saiu aí um gráfico onde mostrava a quantidade de clientes de cada instituição, onde mostrava a Caixa com 150 milhões de usuários, né? Acredito até por causa do auxílio emergencial, isso aumentou bastante, mas quando eu fazia uma conta básica para somar todo mundo, dava mais de 500 da população da Índia, né? Dava mais de 500 milhões dos principais mostrava 500 milhões de usuários, né? Então, isso significa o quê? Sempre foi assim, né? E já existia de números lá atrás, que o cliente já tinha, né, mais de uma conta bancária antes de existir as fintechs, né? E aí você tem aí elegível mesmo, né? Agora, né, ainda circula muito dinheiro no Brasil, né? Bastante mesmo, principalmente no varejo, e que o Pix vem ajudando, né, a transformar um pouco isso. De fato, é uma iniciativa fantástica, né, que vem permitindo aí essa questão de interoperabilidade, né, de você conseguir conectar, né, é o terror dos grandes bancos e dos meios de pagamentos aí, né, de maquininhas, isso aí, né, e que, eu não sei, né, essa questão do super app, eu acho que já venceu, né? Algum tempo atrás, você viu uma guerra aí da briga pelo super app, mais ou menos 1 ano e meio atrás, tinha um movimento muito forte aí do próprio varejo, a Magalu, a AME Digital. A Magalu falou muito isso, né? Eles estavam falando bastante disso, o Inter também queria ser super app. Então, significa assim, eles têm essa sinergia de ecossistema, né? De eu ter um cliente lá, por alguma razão, ou pelo financeiro, eu levo o marketplace a ele, né? E aí isso já existe há algum tempo, o shopping do Bradesco já existe há algum tempo, o Santander está criando isso, o Inter dentro do app deles. Eu acho que não vai haver um app, não tem como ir para o mercado igual o mercado chinês, não vai ter um líder assim, né? Quando a gente vê, o Nubank atingiu 40 milhões, tá? Mas quando você vê os 500 milhões de contas, a gente fala assim, de fato, qual é a base ativa desses usuários, entendeu? Esse é o problema mesmo, Rafael, você tem toda a razão, assim. Essa dinâmica do B2C, né, com plataformas digitais, ela tem uma armadilha aí, né? Antigamente, né, abrir conta era um negócio traumático, né? Então você só abria se realmente você tinha muita necessidade, porque tinha que ir na agência pessoalmente, levar documento, faltava um documento ou outro, tinha que voltar, ficar horas ali esperando digitar tudo, assinar, enfim. Realmente e aí encerrar a conta, você evitava encerrar, porque ia ter que abrir outra conta, nossa, mudar de banco, o transtorno. Na plataforma digital, você monta um app ali, é muito fácil você abrir a conta. Em 5 minutos está aberto, sentado na mesa de casa, tomando café, você abre a conta. Qual é a consequência disso? Muita gente abre várias. Surgiu um banco novo, deixa eu ver, deixa eu abrir lá, vamos ver, não paga nada. Eu tenho aqui, né? Eu tenho App, Next, AME Digital, PagBank, Mercado Pago que bancarizou. Aí o Abasteça aí, que era meu programa de fidelidade, bancarizou. E aí eu tinha cartão pré-pago, que tinha algumas compras que eu não colocava meu cartão na internet, que era o acesso, bancarizou. E aí, por conta de
o financiamento do meu imóvel era Santander e eu tenho ele, né, aqui, e aí por uma empresa eu recebia pelo Itaú e o Bradesco era ex-funcionário. Então tem as vantagens. Então você fala assim, eu mesmo assim tenho um monte de banco aqui e aí a questão tá, sabe, mas onde é que está meu saldo? Entendeu? Esse é o ponto, né? Quem é que me fornece a questão? É o tal do unbundle lá que eu expliquei. Mas, além disso, assim, você abre a conta, não tem diferencial em relação ao outro, você abandona. Exato. Você tem aquela curiosidade. Eu também tenho várias contas e tal, e todo mundo aqui, se for olhar no seu celular, tem vários apps lá que um dia você baixou e tal, e nunca mais usou. Porque é simples, você achou que parecia interessante, recebeu lá um SMS convidando, uma propaganda, então você vai lá e faz, é rápido. Mas o desafio do B2C nesse mundo digital não é esse. E essa é a armadilha que nós todos, eu estava no Banco Original, caímos todos, que assim, você rapidamente chega a alguns milhões de clientes. O problema é fazer receita, é ele usar de fato, é você gerar uma diferenciação que traga fidelização. Essa que é a batalha do B2C, porque esse movimento de encher ali é custo só, né? E hoje em dia não tem mais diferenciação. Você puxa, o app do C6 é mais bonito do que o Next. Pode ser um negocinho ou outro, mas chegou-se num patamar e todos eles são muito bons, né? Tem que ter algo mais para poder te atrair e poder reter. Essa que é a luta do B2C, e por isso que muitos estão, ao invés de continuar, e gasta dinheiro, né? Você gasta muito dinheiro com marketing digital, né? Sim. Muito dinheiro, né? Lá no Google Ads da vida, LinkedIn, assim, não é pequena conta. Por isso que muitos estão falando assim, ao invés de eu fazer isso, eu tenho um produto espetacular, eu tenho uma solução ótima, cara, ao invés de eu ficar correndo atrás desse mar vermelho já ocupado e tal, eu vou me conectar a alguém que tenha cliente. Eu vou me conectar no varejo lá, que tem clientes passando todo dia na loja, a um banco que tem lá usuários, enfim. Eu vou no B2B e me conecto a uma fonte de originação, que ele já tem lá um produto que atrai, né, recorrência, e aí eu sirvo ele, e aí nós dois ganhamos dinheiro juntos. É o que a gente faz no Jeito aqui, viu, Carlos? Exato. O Jeito, a gente é uma plataforma, a gente é um app de crédito, a gente se apresenta como um app de crédito, tá? A gente nasceu aí nas teses da Tala, de alguns projetos que tinha na África, de você bancarizar o povo, a população através do celular. A gente nasceu fazendo crédito para recarga, depois para pagamento de contas. Hoje, a gente tem uma carteira digital com um monte de serviço plugado, né? E o crédito, né, é uma carteira digital onde a grande dor de todas as carteiras é fazer o cash-in. Ou você tem um cartão de crédito, ou você faz o cash-in, que é uma jornada bem ruim, né? Até hoje não mudou, né? Agora que o Pix facilitou. E aí a sacada dos dois sócios foi, né, facilitar esse acesso do crédito. Como é que é o crédito no Jeito hoje? Só pedimos o CPF, o celular, aí todo um digital footprint que a gente só pede as autorizações do usuário numa jornada de 1 minuto e meio. E aí tem um crédito disponível que de inclusão. 60% do que a gente aprova foi negado em tudo quanto é lugar. O restante ainda tem um pedaço dos negativados, né? Que teve crédito e teve uma experiência ruim. O crédito é visto como uma coisa ruim, porque ele não sabe utilizar, e aí não tem nenhum volume pequeno. Quando ele consegue R$2.000, R$1.000, entra em bola de neve, e a maior parte das pessoas que a gente atende são vulneráveis, pessoas que precisam de 100, R$200 para fechar o crédito do mês. Você olha os testemuniais, poxa, me ajudou, ia cortar minha luz, comprou meu gás, coisas assim. É gigante, né? Só que agora a gente está indo para o mercado exatamente nessa dinâmica que o Carlos está falando. Ao invés de a gente gastar um caminhão aí com mídia, etc., não, a gente está mantendo essa máquina, tem umas originações de marketplace de crédito, bate no teto o marketing digital, a gente continua, né, crescemos bem, né? Mas o que a gente virou? Virou uma API de pagamento para a gente se conectar
a dar acesso aos serviços. É isso aí. E a gente está procurando serviços que continuam ajudando. Assim como a gente ajudou no crédito, o que a gente encanta? Dar acesso a serviços que eles não têm. Hoje ele não precisa numa fila de banco para pagar uma coisa que ele podia precisar para aquela hora. Aí a gente quer trazer cursos que ajudam ele a voltar ou se inserir no mercado de trabalho, acesso a entretenimentos que ele não tem. Então, o que aconteceu? A gente passou a pandemia inteira sem crescer nem um percentual, inclusive reduziu a inadimplência. A gente tentou entender por quê, né? Porque esse cara não tem acesso a lugar nenhum, ele valoriza essa relação. E aí a gente quer continuar ajudando, a gente quer criar parcerias e serviços que criam um impacto positivo na vida dele, que ele se lembra desse crédito, né? Primeiro eles me deram quando ninguém deu, e depois me facilitou a vida aqui em acesso a serviços que ajudam meu dia a dia, entendeu? É isso aí. Tendo também uma outra questão, o entrelaçamento entre também startups, né? Porque como startup está tentando resolver o problema, às vezes é uma de comida, que nem o Hélio colocou agora, bem-estar, a parte emocional, enfim, você acaba entrelaçando uma fintech com parte de comida, com parte, e entre eles, entre as startups, às vezes não é necessário buscar grandes empresas para você ter lucro. Exato. O que tem surgido bastante aqui com essa questão das APIs, além desses produtos que a gente quer trazer, que eles não têm acesso, por exemplo, chegou os serviços de saúde, né? Esse serviço que a gente fez aí, que nem o Hélio, a gente fez a parceria para oferecer um serviço que a gente... Poxa, a pessoa não tem acesso, tem toda a questão aí, né, de ansiedade, tem toda a questão de soft skills, que é uma coisa que só é disponível para quem tem acesso, aí classe A, B, e a gente levar isso para a classe D. E também, o que tem acontecido? A gente quer... hoje, quem é que tem um crediário? Uma loja de porte médio, né, que consegue aí ter uma financeira fazendo private label lá. Agora não, com jeito é uma jornada de 2 minutos. Eu levo um QR Code para qualquer estabelecimento vender financiado com jeito. Entendeu? Então, assim, a gente está... E aí, eu conversando com usuários, donos de pequenos startups que têm aí meio de pagamento, POS, tem 1.000, 200, 2.000, 5.000 pontos de venda, né? Eu tenho um modelo de negócio que eles ficaram encantados, então estou me preparando para fazer isso, né? Permitir né, que eles coloquem isso, todo estabelecimento agora troca o fiado pelo jeito, entendeu? Exatamente. É verdade. É verdade. O Buy Now Pay Later aqui é acesso, diferente da Europa, que é porque lá não tem parcelamento no cartão, Buy Now Pay Later serve para isso, o Buy Now Pay Later aqui serve para não tinha, um fiado parcelado na ponta. Então, o sucesso do boleto parcelado é isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É por aí, por aí. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Que acho que a gente está estourando até o horário. Cris, Jesuelson, se vocês tiverem futuramente alguma pergunta a mais também, quiser contatar o Carlos, a gente conecta com o Carlos, ele é sempre muito gentil, muito solícito, né? Claro. E vamos tentar fazer também, ajudar a startup do Carlos a nos ajudar aí com, sei lá, com a Jeito, com a Prime Dialogue e com outros tantos aí, e é isso que a gente imagina aí, fazer negócios e ajudar os investidores que estão junto com a gente. Bacana, e se vocês tiverem, como você citou o exemplo, né, conversando com algum banco, vendo alguma oportunidade de fintech, e quiser me ajuda para poder fazer a conversa, poder entender melhor se tem oportunidade ou não, estou à disposição aí para colaborar da melhor maneira possível. O que eu tenho, né, Carlos, o que eu tenho conversado aí, a gente tem procurado qualquer tipo de ecossistema
que a gente consegue prover, que é um crédito fácil e de pequeno porte aí para impulsionar o varejo. E a gente tem um modelo de negócio para isso, né? Que a gente paga por originação e é super fácil, né? A gente fez um modelo, um teste lá com a Cellcoin, com 5 estabelecimentos, né? 5 empreendedores. Eles começaram a ofertar no dia, né? Passa lá, né? Ofereceram para 50 clientes, teve lá 40% de aprovação. Então, tem penetração. Então, qualquer rede de distribuição aí, de venda de produtos e serviço, eu tenho essa oportunidade, tá? De fazer essa parceria aí com pessoas que estão... O pessoal dos adquirentes estão desesperados aí por causa que vem Pix, que vem essas coisas. E é uma oportunidade de eu me conectar, né? Com um serviço de parcelamento lá na ponta, de um crédito, né? Tem outras receitas, né? Um pague depois, entendeu? Uma outra coisa que está crescendo, Carlos, até para o Rafael também, talvez, eu tenho escutado dificuldade e tem tido até startups para o crédito rural para o pequeno investidor, para o pequeno agricultor, desculpa, pequeno agricultor. Então, depois, eu estou fazendo uma conexão com o pessoal lá do AgriHub, lá de Mato Grosso. Eu queria explorar um pouco isso daí, que eu escutei a dificuldade, né? Porque, você sabe, BNDES, Banco do Brasil, é difícil. É complicado. Conseguir crédito na parte agrícola, esse troço todo. Eu vou ver com a Ouro Investimentos lá como que eles estão fazendo, né? E eu vou ver se surge aí a conexão entre o AgriHub de lá e até com fintechs para essa parte de crédito, né, para o pequeno agricultor. Sem dúvida, sem dúvida. Ótimo. Até outro dia eu estava conversando isso com o Jesuelson também, eu acho que tem uma grande oportunidade. E aí eu não sei se a Jeito também quer entrar nessa seara aí do pequeno agricultor, né? Então, quando aí você está falando de CNPJ, né, Eide? CNPJ. Então, isso já não, tá certo, geralmente é CPF, né? O meu CPF. Não, o agricultor geralmente é CPF, não é CNPJ. Eu entro em CNPJ, assim, ó, a gente até está fazendo crédito para empreendedor, desses que vende digital, mas o objetivo meu não é só para chamar a atenção dele e falar que ele oferece isso para o público dele, entendeu? Por exemplo, o dono da loja lá, que você não tem crédito, né? A gente conversou com o cara que tem rede de POS. Você não faz crédito para um empreendedor? Até faço. Posso até fazer um crédito de acordo com o TPV dele. Mas o que eu quero mesmo é dar ferramenta para ele vender mais. Entendeu? Sim. É isso. Geralmente o crédito rural exige uma certa especialização para poder avaliar o potencial produtivo lá da terra, eventualmente a garantia da safra ou até da própria fazenda e tal. Tem umas fintechs que trabalham bastante com isso, com crédito agrícola e tal. Eu atuo lá na BFintech, tem uma vertical lá que cuida disso, então dá para tentar ajudar sim. Legal. Bom, eu também preciso sair, gente. Vamos. Tá na hora, né? Obrigado, Carlos, obrigado aí a todos. E vamos. Tá gravado, vai para a parte do YouTube, tá? Maravilha. Obrigado a vocês aí. Foi um prazer conhecê-los. Estou à disposição. Valeu? Prazer. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, parabéns. Obrigado. Tchau. Boa noite.